livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã. Que voltando Abrão da vitória, sobre Quedor Laomer, e sobre os reis. Gênesis 14, você falou muito rápido. Gênesis 14. Os irmãos não ouviram. Vocês não ouviram. 17 até 15. Versículo 1. Versículo 1. Os irmãos estão cansados, podem sentar. Os músicos também. E o pastor Joel é uma bênção na minha vida. Eu prefiro desagradar um e agradar um monte. Amém. Mas o senhor não me desagradou. Eu sei disso. Agora sim, mais compassados. Gênesis 14, versículo 17. Vai até o 15:1? Até o 15:1. Pode ir direto no texto? Pode ir direto. Então a gente vai direto. Você achou aí? Diga amém. Amém. Eles acharam, posso ler? Voltando Abrão da vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que a eles se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você. Nem mesmo um cordão, ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Morre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Amém. Muito obrigado, meu irmão, por essa leitura maravilhosa da palavra de Deus. Não precisava ter fechado a Bíblia. Podia tê-la deixado aberto. Escolhi esse texto, essa passagem histórica, porque ela traz com cores bem fortes uma verdade. As pessoas que são comprometidas com Deus e que por isso Deus é comprometida com elas, são fortes. Titubear diante de tentações sexuais, financeiras, das mais diversas formas que as tentações se apresentam, é coisa de gente frouxa. Cair o semblante
desmaiar, demonstrar-se destruído por causa de problemas, tribulações, provações, dificuldades na vida, é coisa de gente fraca. Os fortes resistem às tentações, passam por elas. As paixões da carne clamam, mas eles não caem. Os fortes são provados, atribulados, passam das mais diversas formas de dificuldades na vida, até fome, se necessário por um tempo, para que sejam provados. Mas não descai o semblante. E o segredo da força não está no intelecto, na capacidade, nos dons que possui, na espiritualidade demonstrada. Não. O segredo da força está no compromisso. Um compromisso bilateral. Compromisso de Deus com uma pessoa e o compromisso da pessoa com Deus. Uma aliança só é feita quando duas partes entram no acordo. Quando duas partes assumem responsabilidades. Esse texto, ele traz uma luz e uma coloração muito forte sobre essa verdade. Último versículo, lido, capítulo 15, versículo 1. Deus mostra o seu compromisso com Abraão. E o compromisso que Deus mostra para Abraão é de protegê-lo e recompensá-lo. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua proteção. E eu vou fazer com que as coisas que você faz tenham recompensa, as coisas boas. Tenham um pagamento, um mérito, uma recompensa. Não vai ser inútil o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço, Abraão. Não vai ser inútil a sua atitude de fé, que começou há algum tempo atrás ao me obedecer, quando eu disse, deixa tudo e vai para uma terra que eu depois te mostrarei. Não será inútil, Abraão, a sua disposição de ir morar nos carvalhos de Manre e ali construir um altar, estabelecer um relacionamento comigo, construir uma aliança, desprezando as terras bonitas de Sodoma e Gomorra, deixando que o seu sobrinho Ló vá morar lá e você ficando com o que sobrou. E o que sobrou foi Manre. Mas lá você construiu um altar para se relacionar comigo. Não será inútil isso, Abraão. Eu vou te recompensar. Quando nós temos proteção e recompensa, não temos medo. O medo é o reflexo, é a falta da segurança e a falta da resposta que dá utilidade para a nossa vida. Isso é o medo. Esse comportamento nocivo, essas amarras, essas cadeias internas no emocional que podam nossas ações, que nos inibem de comportamentos de gente aguerrida. Medo é resultado da falta de proteção, da insegurança e da falta de recompensa. Por isso que Deus disse para Abraão, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo e eu vou te recompensar. Não tenha medo. Na verdade, a polícia existe para proteger o cidadão. E nós trabalhamos o mês inteiro pela recompensa do salário. Todos nós estamos atrás dessas coisas, proteção e recompensa. Ninguém quer viver nessa vida sem ser protegido e sem ter
recompensa. Assim que a gente pode, a gente faz um seguro saúde, a gente faz uma previdência, a gente paga uma previdência do governo, seguridade social, uma previdência privada, por causa da aposentadoria, por causa da segurança. A gente trabalha para ter a recompensa do salário. Estamos aqui no templo buscando de alguma forma essas coisas. Precisamos que Deus nos proteja de uma bala perdida, de um assalto, de uma criminalidade, de um acidente na estrada. Que pega estrada, alguns irmãos viajam muito, são representantes comerciais, outros por outro motivo viajam muito. Está nessas estradas um caminhão doido do lado de lá. Mesmo que você seja o melhor motorista, sua vida não tem segurança nenhuma se Deus não proteger. Todos nós, de alguma forma, queremos que a nossa casa agora esteja guardada, protegida de um assalto, de um ladrão. Todos nós estamos buscando proteção e todos nós gostamos de uma recompensa e precisamos de uma recompensa pelo nosso trabalho. Deus se encarrega de falar para Abraão aquilo que ele precisa e que nós precisamos. E se você for um homem, uma mulher de fé, você toma para você a palavra que Deus fala para Abraão. E a palavra que Deus falou para Abraão, e que agora deixou de ser para Abraão. Abraão já foi, já era. Agora é para você. A palavra é essa: não tenha medo. Eu, o Senhor teu Deus, sou o teu escudo, e eu te darei recompensa. Aleluia. Em vão é a proteção e a recompensa humana. Nós vivemos atrás dessas coisas, mas nos equivocamos quando buscamos em fonte errada. É Deus que protege, é Deus que recompensa. Quantos entenderam a mensagem até aqui? Então prega para o seu irmão e fala o que Deus faz. Fala para ele o que Deus faz. Durante talvez 3 a 5 minutos, a tela vai me ajudar agora, porque Deus compromete-se em ser escudo para Abraão. Ele diz: eu sou o seu escudo. O Salmo 91, você pode marcar se quiser, mas não abra a Bíblia, olhe na tela. O Salmo 91 mostra pelo menos 4 formatos dessa proteção de Deus. Coloca o primeiro para nós na tela. O versículo 2, o salmista diz: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa proteção se mostra como um abrigo durante a tempestade. Você está andando na rua, de repente cai uma chuva. Você busca um abrigo, você busca uma proteção, algo que lhe cubra, algo que não faça com que a tua vida seja prejudicada, a tua roupa molhada e você fique gripado por causa daquela chuva. Você busca um abrigo. Então a proteção de Deus é essa. Na tempestade, na dificuldade, é para Ele que a gente corre, para se esconder nele. Ele é o refúgio, Ele é o abrigo. A segunda base da proteção dada por Deus é um escape na hora da dificuldade. O versículo 3 do Salmo 91 diz: Ele o livrará do laço do caçador. Toda hora o diabo está aprontando para a tua vida. Fala para o seu irmão, ele está armando contra você, irmão. Ele está fazendo um plano, ele quer te pegar, ele é astuto, ele está armando para você. Todo dia, toda hora, você está dormindo e o diabo está armando contra você. Mas aqueles que entram em aliança com o Senhor, a parte do Senhor é ser escudo. Então, enquanto você dorme, o Senhor manda o seu anjo para te proteger, para te guardar. Mas quando você está acordado, você tem que vigiar. Fala para o Senhor, você tem que vigiar quando você está acordado. Você dorme, tem um anjão lá. Esse anjão não vai dormir de dia quando você está acordado, ele está com você. Mas a tua parte é vigiar agora. Tem que vigiar, para não cair no laço do inimigo. Ele o livrará do laço do caçador. O terceiro aspecto dessa proteção de Deus, a certeza de que a pessoa não será destruída pelo problema. O versículo 4 diz assim: sob as suas asas você encontrará refúgio. Ou seja, haverá uma sombra protetora. O problema não vai destruir. Vai passar pela dificuldade, mas haverá dentro de si uma paz não circunstancial, dada pelo Senhor, que faz com que o coração tenha certeza. No final das contas, Deus se levantará e eu terei vitória nessa situação. É uma convicção interior dada pelo escudo que protege. O quarto aspecto
dessa proteção é coragem para enfrentar os problemas. Versículo 5 do Salmo 91 diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Então é coragem, não terá medo, nem à noite e nem de dia. Gente, essa mensagem está contextualizada. O Espírito Santo pensou em nós, inspirando essa Bíblia. Nós queríamos morar numa metrópole como São Paulo, cheia de perigos. Não se apavore, Deus está no controle, cuidando da sua vida. Ele tem asas grandes que protegem a tua vida. Essa é a parte de Deus. Eu farei com que você esteja protegido. Eu serei o seu escudo. E depois Deus diz: eu serei a sua recompensa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, indica que Deus será aquele que vai nos recompensar. Você e eu precisamos nos manter como? Firmes e constantes. Perceba que pessoas abaladas e inconstantes, pessoas que hoje estão firmes, daqui a pouco estão tremendo e balançando, elas começam a se desqualificar para que a recompensa venha na vida deles. Está aqui, vou contar de viva voz. Marcos Teodoro, vem cá, Marcos, vem cá. Marcos, há 20 anos atrás, sei lá quanto tempo, ele estava desempregado, procurando emprego, e eu precisava de uma pessoa para trabalhar no escritório. Já contei um monte de vezes, ele sabe disso, vou te usar como exemplo, foi uma bênção, né? Eu precisava de uma pessoa para trabalhar no escritório da igreja mais de 20 anos atrás, ele estava desempregado há um bom tempo, e eu orando, pensando, vou convidar o Marcos. Era um cara frequente, ativo nos cultos, sempre, constante, abundante, nunca faltava. Se fosse faltar por algum motivo de alguma coisa que acontecia, me comunicava ali e tal. E eu pensando, um cara assim é bom para trabalhar no escritório da igreja. Um cara firme, constante, abundante. Saí de casa num domingo, só tínhamos culto domingo à noite. Saí de casa pensando, hoje à noite eu falo com ele. Ele faltou e não me falou nada naquele domingo. Eu não desisti do plano original, mas ele ficou um tempinho aguardando, porque eu não falei nada. E deixei passar um bom tempo para depois chamá-lo. Veja como que às vezes a tua bênção já está ali na mão, na porta, está chegando, está na hora, mas chega a hora que você chuta o pau da barraca. Fala, não aguento mais. Pumba! Pronto, atrasa 10 anos na tua vida. Atrasa 10 anos nas tuas coisas. Porque num momento você deixou de ser firme e constante. Eu sei que eu sou bonito, mas deixa o texto lá. Você deixou por um momento de ser firme e constante. Não pode. Tem que perseverar. Deus falou para José que ele iria governar sobre sua família e sobre toda a terra. Demorou 13 anos, ele não sabia quando ia começar o governo. Ele precisou ser firme e constante. Jó passou por uma tribulação que levou uma boa parte da vida dele. Ele não sabia quando ia terminar, mas ele não esmoreceu na sua confiança em Deus. Ele foi firme e constante. Seja firme e constante. Existe uma pesquisa americana que diz que um rapaz de 40 anos já trocou de emprego pelo menos 13 vezes na vida. E por isso a maioria das pessoas nunca chegam em lugar nenhum na vida. Porque não tem firmeza e estabilidade no que fazem. Não são firmes e constantes. Começam e param. Não tem estabilidade. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, aí vai mais direcionado na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Outra tradução diz, vocês terão recompensa. Nesse compromisso que Deus faz com a gente, a parte dele é essa. Eu vou ser o seu escudo e eu te darei recompensa. Essas duas coisas, uma é necessária e outra é essencial, é prazerosa. Recompensa anima a gente. Recompensa. Pelo menos um dia no mês você se sente feliz no teu trabalho. Recompensado. Se você não gastar tudo antes daquele dia. Chega aquele dia da recompensa. É um dia renovador de ânimo. A recompensa. A gente precisa de recompensa e a gente precisa de proteção. Só que tem uma coisa nesse texto todo. Volta lá em Gênesis 15, por favor, na nossa tela. Preste atenção no detalhe deste versículo, que são as primeiras 3 palavras do versículo 1 de Gênesis 15.
Eu já não tenho mais o que falar, tem que esperar, eu quero que vocês vejam na tela. Ali, olha, as primeiras 3 palavras. Depois dessas coisas. Vamos repetir? Depois dessas. Mais uma vez. Depois dessas coisas. Toda vez que a Bíblia fala depois disso, eu fico atento, eu abro os olhos. Percebam que o texto aponta que depois de determinadas coisas, Deus vai entrar com o seu compromisso. Perceba que o texto diz assim, depois dessas coisas, vocês já entenderam que é o que veio antes. Depois dessas coisas, não tenha medo, Abraão. Eu serei o seu escudo. Eu serei a sua recompensa, eu te darei recompensa. Perceba que Deus está tratando com Abraão e mostrando, tem a tua parte, tem o teu compromisso, tem essas coisas, e essas coisas apontam para o compromisso de Abraão. Essas coisas mostram o compromisso que Abraão vai ter, a forma como Abraão vai ser comprometido com Deus. Deus diz, eu serei comprometido com você, depois dessas coisas que indicam o teu comprometimento comigo. Quais são essas coisas? O que é importante perceber é que o depois dessas coisas indica uma participação humana que aciona o mover de Deus. Para Deus dizer, não tenha medo, eu serei teu escudo e te darei recompensa, algumas coisas no comportamento de Abraão acionaram esse mover de Deus. Estão comigo? Quem está entendendo está comigo, diz aleluia, glória a Deus. Jesus me abençoa, abençoa meu irmão do lado, põe a mão nele e fala, Jesus, toca nele, enche ele de alegria, de vida, sara o corpo dele, vai, profetiza, abençoa, toca, declara, abre a boca e fala, o meu problema vai acabar, fala, meu problema vai terminar, Deus vai me ajudar. Aleluia. Confia nisso, crê nisso, acredita nisso. Bom, a questão é a seguinte, quais são essas coisas? Nós temos uma história, uma parte de uma história que foi lida aqui muito bem pelo pastor Paulo Martins. Como ele lê bem. Essa parte da história mostra, de repente, os reis da Pérsia, da antiga Pérsia, que iria virar mais posteriormente o Império Babilônico, se reunindo, 4 deles, liderados por um Quedorlaomer. Fiquei decorando no carro, vindo da serra para cá. Quedorlaomer. Cada nome, podia chamar João, né? Quedorlaomer, rei de Elão, um dos reinos da Pérsia, um dos países da Pérsia, reúne outros reis, mais 3 deles, daqueles países do reino da Pérsia, e sai em defesa da soberania que eles tinham diante dos outros povos. Quando você acompanha o capítulo 14, você vai ver que esses 4 reis vão dominando povos, subjugando povos, vencendo os amorreus, trazendo as nações para debaixo do domínio deles, e todas as nações vão pagando impostos, tributos, e a Pérsia vai enriquecendo. Mas havia um problema. 5 países daquela região cansaram de pagar imposto e disseram, chega, não dá mais para ficar se sujeitando a isso. Não queremos mais esse cativeiro. Se levantam contra esses 4 reis, e os 4 reis se ajuntam, pegam seus exércitos, vão lá e dominam esses povos. Os mais conhecidos, Sodoma e outro país, outra cidade chamada Gomorra. Dominam esses povos. Pegam todas as pessoas e levam como escravos. Pegam todos os bens, todo o ouro, toda a prata, tudo que eles tinham, que hoje para nós é dinheiro e que representa valor, levaram lá para a Pérsia. E levaram Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Abraão sabe disso, Abraão pega os seus 318 soldados e vai lutar contra esse grande império. Somado com Manre, onde ele estava hospedado e construiu o altar, somado com mais 2 chefes de famílias grandes, sei lá quantas pessoas no total, 500, 600 pessoas, eles vão lutar
contra aqueles 4 reis lá no território deles e vencem. De repente, todos os exércitos da época, e alguns dias atrás, 5 exércitos fortes são derrotados por esses 4 reis e seus exércitos. Mas agora Abraão vai com 318 soldados e alguns amigos e vence esse exército todo. Traz Ló de volta. Primeira base do nosso compromisso com Deus. Reconhecimento de que todo potencial, toda bênção, toda vitória, toda conquista vem de Deus. Essa verdade é comprovada nas palavras de um rei, o rei de Jerusalém, que se achega a Abraão depois da vitória e traz essa seguinte expressão, no capítulo 14, versículo 19: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Através de Melquisedeque fica declarado que Abraão não teve vitória pela sua força, pela sua capacidade, que não são os seus méritos. Mas Deus esteve com ele e o ajudou. Se tem uma coisa que Deus não aceita é repartir glória com ninguém. Qualquer pessoa, um pregador, ele prega uma mensagem e essa mensagem ele sabe que fluiu, alcançou o coração de pessoas. Se ele se ensoberbece com isso e acha que fez grande coisa, Deus vai apertá-lo e vai tratar com ele. Se ele de alguma forma tenta dizer, eu fiz, eu realizei, eu posso, eu sou capaz, eu tenho méritos, Deus vai tratar com ele. Porque tudo que acontece no reino não acontece num campo físico, acontece num campo espiritual. E nenhum de nós temos o poder e autoridade em nós mesmos de vencer o inimigo do campo espiritual, que é Satanás. O único que venceu Satanás chama-se Jesus Cristo. E por isso ele recebeu um nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra. E ele não reparte a sua glória com ninguém. Com ninguém. A primeira base do compromisso é aquele diácono que eu cheguei aqui 15 para as 9 da manhã, o templo já estava aberto. Aquele que chegou 7, 7 e meia e se esforça aqui sem ganhar um centavo até 1, 2, 3 da tarde. Nunca venha dizer eu sou. Que aquele músico que tocou aqui e alguns de nós ficamos inspirados a cantar, nunca venha dizer eu sou. Que aquele pregador que pregou nunca fale essa expressão, ou nunca sinta essa expressão no coração. Não precisa nem falar, só sentir. Primeira base do compromisso do homem, depois dessas coisas, depois que Abraão reconhece que tudo de bom que ele faz veio de Deus sobre a vida dele. Ele não é nada, não tem nada. Ele só é porque Deus está com ele. Ele só faz porque Deus deu para ele. É a primeira base. Qualquer pessoa que se posiciona em orgulho e autoconfiança se descredencia da aliança com Deus. Perde os vínculos da aliança com Deus. Não tem mais essa condição. Na humildade se reconhece que tudo que faz e tudo que conquista é uma dádiva bondosa de Deus. Não se aplica só aqui na igreja. Eu falei de músico, de diácono, eu falei de pregador. Se aplica na oficina mecânica. Se aplica nas boas vendas que você fez essa semana nos teus negócios. Se aplica no contrato que você conseguiu fechar de prestação de serviço. Se aplica na promoção que você teve na sua empresa. Se aplica até você feioso que casou com essa mulher bonita. Se aplica em cada conquista. Tem uns pais horrorosos e nascem uns bebês maravilhosos. Se aplica em tudo na vida. Toda boa dádiva veio das mãos de Deus para essa pessoa que está aliançada com o Senhor. Outros podem até dizer que você é bom. Outros podem até dizer que você é especial. Deixe-os falar. Não deixe o seu estômago espiritual se alimentar disso. Não se alimente disso. Eu era criança,
Minha mãe está ali, tem a campanha lá na Pompeia. Teve uma vez, eu tinha 7, 8 anos, e havia 3 cultos por dia, de manhã, à tarde e à noite. Uma campanha na igreja do subterrâneo da Pompeia. Minha mãe ia invariavelmente todo dia, às vezes ficava em 2, 3 cultos, às vezes em um só. Mas todos os dias, naquele mês de campanha, ela ia e me levava, aquela criança de 7 anos. E uma vez eu ouvi o fundador da denominação pregar. E guardei no meu coração aquilo, o Espírito selou no meu coração. Dentre as palavras que ele falou, ele disse: podem me criticar à vontade, isso não vai me abater. Podem me elogiar demais, isso não vai me exaltar. Eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. Isso guardou no meu coração. Outros podem falar dos seus méritos na empresa, na igreja, na família, na escola. Não tem nada errado deles falarem, deixa falar. Nunca se alimente disso. Nunca se encha disso. Quem se enche com isso, rompe o compromisso com o Senhor. Quando Abraão voltou da conquista, ele trouxe Ló. Ele venceu a guerra, pegou o seu sobrinho, trouxe de volta, mas não trouxe só Ló. Ele trouxe todos os que estavam escravizados. E mais, ele trouxe todos os bens que haviam sido saqueados daqueles 5 países, daqueles 5 reinos. Ele trouxe o ouro, a prata, tudo que havia naqueles povos, daqueles povos que havia sido roubado por Quedorlaomer e os outros reis que estavam com ele. E quando ele trouxe, ele deu o indicativo da segunda parte do nosso compromisso com Deus. Valorização do espiritual em detrimento do material. Olhar o espiritual como mais importante do que o material. Por que eu digo isso? Quando ele voltou, 2 reis, aliás, vieram em direção a ele. O rei de Sodoma, que havia sido vencido alguns dias atrás, saqueado a sua cidade, o seu país, tudo tinha sido levado. E esse rei veio para Abraão e disse para Abraão: Abraão, me dê as pessoas, os homens, as mulheres que aqueles reis levaram, me dê o meu povo, mas pode ficar como recompensa com todos os bens. Pode ficar com as roupas, com as vestes caras, com o ouro, com a prata, com tudo que foi saqueado. Você foi lá e recuperou tudo. Eu quero lhe pagar, eu quero lhe dar todas essas coisas. A resposta de Abraão para o rei de Sodoma, no capítulo 14, versículo 21, foi essa: pode ficar com os bens também. Pode ficar com os bens. Ah, gente, hoje em dia, a gente ainda ia achar que era pouco. Me esforcei, fui lá, guerrei, trouxe tudo de volta. E o cara só me deu o que eu consegui conquistar lá, nem me deu um extra. Abraão disse: não quero nada. Nem as pessoas e nem os bens. Eles são teus, pode ficar com ele. Olha um coração desapegado. Olha uma pessoa que não está presa e não está buscando isso. Olha uma pessoa que não é materialista, que não coloca o dinheiro na frente, os bens na frente, que não se desestabiliza ou se estabiliza por causa de questões financeiras. Olha uma pessoa que não avalia coisas por causa de dinheiro, não avalia pessoas por causa de dinheiro. Uma pessoa que vai à guerra e a motivação não é uma recompensa material. Uma pessoa que está servindo porque ele foi servir e não está interessada no que pode ganhar materialmente com isso. É por isso que Deus fala ali na frente: eu serei a sua recompensa. Eu serei a sua recompensa. O rei de Sodoma traz essa proposta. Abraão rejeita. Vem um outro rei. O rei de Jerusalém. Jerusalém ainda não era a capital dos judeus, não tinha sido conquistada aquela nação. Já existia uma cidade chamada Jerusalém. Ela estava lá no meio dos cananeus. E o rei de Jerusalém, ele vem. E a Bíblia diz que esse rei chamava-se Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote de Deus. Ele era rei e sacerdote. E esse rei vem se encontrar com o Abraão vitorioso.
e oferece para ele não recompensas e bens. No capítulo 14, versículo 18, o rei Melquisedeque oferece e entrega pão, vinho e bênção. Ele dá pão para Abraão, ou seja, o básico, o suprimento, o que precisa para viver, pão. Ele dá vinho para Abraão, ou seja, alegria, prazer, satisfação no que tem, contentamento com o pão. E depois põe as mãos sobre Abraão e abençoa Abraão. Abraão não ficou com os bens do rei de Sodoma, mas Abraão ficou com o pão, com o vinho e com a bênção. Abraão aceitou isso que veio como um valor espiritual e rejeitou o que veio como um valor material. Olha o capítulo 14, versículo 24. Não aceitarei nada que pertence a você. Foi isso que Abraão falou ao rei de Sodoma. Pode ficar com os seus bens. Não aceitarei nada que vem de você. Mas ele recebe e aceita o que vem de Melquisedeque, o sacerdote. Porque ele valoriza o espiritual e não está preso ao material. Terceiro e último aspecto que eu quero abordar do compromisso, do depois dessas coisas. Então, recapitulando. Primeira coisa que Abraão tinha feito. Reconhecido que toda a bênção vem de Deus. Segunda coisa, valorizou o espiritual em detrimento do material. A terceira, demonstrou uma dependência total e exclusiva de Deus. Coloca pra gente, olha lá, 14:23 de Gênesis. A resposta completa de Abraão para o rei de Sodoma. Não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci a Abraão. Certo momento na história, Satanás se apresentou a Jesus e ofereceu para Jesus riqueza, glória e poder. Se prostrado me adorares, eu te darei isso. Se pulares desse monte, os anjos te protegerão e você provará quem você é. Transforma essa pedra em pão e eu te darei isso. Jesus resistiu e não aceitou. O sistema do mundo está oferecendo para vocês coisas. O sistema do mundo está todo dia dizendo para vocês, eu vou enriquecer vocês. Você vai fazer uma entrevista de emprego e a empresa fala assim, se você dedicar-se 24 horas por dia aqui, se colocar a sua vida aqui, se cancelar com outras coisas para viver aqui, então você vai prosperar. Eu vou te enriquecer. É o sistema do mundo, é o próprio Satanás falando com você. E dizendo, se você negligenciar valores da família, compromisso com Deus, com ministérios, com serviço de Deus, com adoração, então eu vou te enriquecer. E está cheio de gente por aí dizendo, oba, uma oportunidade a mais. E depois ainda escreve um bonito testemunho. A família está sendo destruída por causa da ausência do pai, da mãe, do marido, da esposa. A igreja está jogada às traças na reunião de oração por causa dos compromissos que a pessoa assume. E ela depois testemunha, Deus me abençoou. Não, foi o sistema. Foi o rei de Sodoma. Abraão diz assim, eu dependo totalmente e exclusivamente de Deus. Eu não quero nenhum cordão que venha desse sistema de Sodoma. Vocês sabem que mais para frente Sodoma foi destruída. Vocês sabem que um pouco mais para frente a ira de Deus veio sobre Sodoma. A ira de Deus já está para se manifestar sobre esse sistema do mundo. A igreja já está sendo preparada na fase final para o arrebatamento dela. Em breve nós não estaremos mais aqui. O Senhor virá buscar a sua igreja. Tudo está se cumprindo. Toda a palavra está se firmando. Em breve, e Sodoma vai ser queimada, destruída, diz a Bíblia. Com fogo os elementos arderão. Abraão preferiu diferente. Ele não aceitou, veja só, ele não aceitou
todas as ofertas do rei de Sodoma, ele aceitou pão, vinho e bênção e ainda deu o dízimo. Em vez de ganhar recompensa material pelo que fez, ele preferiu a bênção e a recompensa espiritual e ainda deu dos seus valores materiais para aquele que lhe deu a recompensa espiritual. Lhe ofereceu os bens espiritual. Concluindo, vou ler aqui minha conclusão. Nunca deixei de declarar que eu sou ruim para concluir mensagem. Eu vejo aqueles pregadores que parecem assim, carvão na churrasqueira, que você põe um foguinho, depois vai e no final. E eu não consigo, eu prego e terminei de pregar. Eu estou terminando de pregar. Prometo que você não vai ficar arrepiado agora no final da mensagem. Nem vai dar tudo o que tem. Eu não sei. Conclusão, simples. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. As promessas divinas são decorrentes do depois dessas coisas. A fé acompanha ações que nos qualificam para ter a aliança com Deus. Tudo essa engenharia se desenvolve pela fé. Foi pela fé que Abraão recusou os bens do rei de Sodoma, aceitou o pão e o vinho e valorizou, demonstrou dependência de Deus exclusiva, tudo pela fé. Porque acreditar que o que Deus fala é o melhor, mesmo quando não se entende. E você está pronto para dizer para Jesus, muito obrigado por tratar da minha vida nessa manhã. E vai dizer isso, numa das formas, aplaudindo ao Senhor pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Sobe aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar agora, vamos orar. Pastor Luciano, faz essa oração pelos irmãos, mediante a palavra. Vamos orar nesse momento e depois cantamos um louvor a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Eu tenho convicção plena de que o Espírito Santo já falou com você. Que a palavra do Senhor veio sobre a tua vida. O que nós precisamos entender é que Deus está comprometido com quem está comprometido com Ele. Senhor Deus amado e bendito Pai, muitas perguntas e indagações ficam às vezes na mente das pessoas. Algumas delas soam dizendo, por que é que Deus não faz acontecer? Mas a realidade, Deus, é que o Senhor faz acontecer. O grande problema é que as pessoas acabam abrindo mão de estarem compromissadas contigo. Trocam esse compromisso que têm contigo por outras coisas, princípios, valores e verdades que elas acham que são melhores. Teu Espírito Santo falou ao nosso coração nesta manhã de um compromisso de um homem chamado Abraão contigo, que em nenhum momento questionou a tua direção, que em nenhum momento questionou aquilo que o Senhor disse para ele e que se cumpriu depois de tantos anos. Fidelidade, Senhor, não é por alguns minutos, não é por algumas horas, não é por alguns dias ou semanas. A nossa vida de fidelidade contigo caminha nesta jornada terrena e se estabelece no céu. O Senhor nos chamou para esse tipo de comportamento, para esse tipo de compromisso. E todos aqueles que estiverem alicerçados neste compromisso com o Senhor, vão ter do Senhor com toda certeza a garantia da cobertura, da proteção do Senhor. E essa proteção vai gerar a alegria que muitas vezes as pessoas estão buscando. A nossa alegria não está colocada, Senhor, nesta vida.
não está colocada sobre as coisas que temos, que possuímos, até porque nós não vamos levar nada desta vida, Pai. Se hoje partirmos, o bom carro que temos, a boa casa que temos, as boas roupas que conquistamos, a boa posição que um dia conquistamos, tudo pela tua dádiva e misericórdia, nada disso vai sair desta terra, tudo vai perecer aqui, mas que a nossa garantia seja uma vida abundante e eterna na eternidade com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que isto seja o nosso compromisso maior. Acima de todas as coisas, estejamos compromissados com o reino do Senhor, o nosso Jesus Cristo Salvador. Que assim seja, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. Deus te abençoe.